Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Jesus disse o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Preste atenção que eu vou ler de novo. É uma das menores parábolas do Senhor Jesus. E eu fico cada dia mais admirado com a capacidade que ele tem de falar grandes coisas com poucas palavras. Um dia talvez a gente consiga aprender a ser como Jesus. Não precisamos mais falar 1h30 para explicar as coisas. Uma frasezinha já está tudo explicado. Vamos lá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Agora eu leio, quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Também, bem alto, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Você quer aprender mais do Senhor Jesus? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Aplaude bastante mesmo. Você que está pela primeira vez, junte-se a nós neste louvor. Aplaude mais ainda. Abra a tua boca agora e diga glória a Deus. Diga bem alto, glória a Jesus. Agora falando diretamente para o céu, falando diretamente para Deus. Abra a tua boca e diga glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui para te glorificar, te bendizer, te exaltar, e a tua igreja agora está te glorificando, te aplaudindo. Recebe este louvor, recebe esta honra da tua igreja, e enquanto este louvor sobe, meu Deus, vai derramando as suas bênçãos neste lugar. E agora vem e fala com cada pessoa aqui dentro, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Quem crê que o Senhor Jesus está presente aqui? Você está sentindo a presença de Deus aqui? Tem certeza que Ele está aqui? Por que você tem certeza? Quem está sentindo a presença dele aqui? É real a presença? Então vamos dar mais uma grande salva de palmas para Jesus. Diga: Jesus, eu te amo. Oh, glória! Graças a Deus. Então agora, através da palavra, o Senhor Jesus vai falar com você. Pode sentar. Apenas uma frase que Jesus, fazendo a comparação do reino dos céus com um tesouro escondido num campo que um homem achou. Mas é importante você situar aí que no tempo de Jesus, as pessoas não tinham o comportamento que nós temos hoje. Porque hoje, a maioria das quantias financeiras que alguém possui, seja de salário, de rendimento, a pessoa procura guardar no banco, não é? Porque o banco é o lugar mais seguro para se guardar dinheiro. Mas na época de Jesus, as pessoas não tinham esse comportamento. Era muito comum guardarem os seus bens dentro de casa. Mas para evitar roubo, assalto, também as pessoas naquela época de Jesus costumavam enterrar os seus bens em um lugar no campo. Então a pessoa tinha muitas moedas, arrumava uma caixa, colocava dentro, fechava aquela caixa e saía com seu tesouro embrulhado no meio dos panos, ia pelos campos. De preferência em campo de sua própria propriedade. E a pessoa então falava: bom, aqui parece ser um bom esconderijo e vai ser fácil eu lembrar, porque tem uma árvore aqui, e tem um rochedo, tem uma pedra aqui, então eu vou enterrar o meu tesouro aqui. E a pessoa olhava bem
dos lados para ver se não estava sendo observada e escondia aquele tesouro. Muitas vezes, o pai de família, ele não contava nem para a esposa onde que ele havia enterrado o seu tesouro. Não porque desconfiasse da esposa, mas porque algum ladrão poderia, mediante tortura, descobrir onde o tesouro estava escondido. Então, até para proteger a família, não contava nem para os filhos. E muitas vezes, a pessoa que tinha escondido um tesouro, morria. A pessoa morria e a esposa não sabia onde que estava escondido o seu patrimônio e os filhos também não sabiam. E o tesouro ficava lá perdido, esquecido. Isso era muito comum antigamente, muito comum. Então Jesus, quando contou essa história, ele comparou o reino dos céus com esse tipo de tesouro, um tesouro escondido. Um tesouro que estava lá escondido e que alguém, sem querer, achou. Achou e ficou eufórico. Sabe? Imagine o seguinte: a pessoa que escondeu o tesouro lá perto da árvore, junto àquela rocha, morreu e nem a esposa, nem os familiares sabem. E o tempo passa, aquela geração passa e o tesouro está lá escondido. Moedas de ouro e de prata ficaram lá esquecidas, num baú, escondido dentro da terra. Mas um dia, alguém chega lá e percebe, talvez a chuva tenha tirado um pouquinho assim, ficou a ponta da caixinha aparecendo, a chuva tirou um pouco de terra, então ele fala, mas o que será que é isso? Aí ele começa a cavar e descobre que não tem apenas uma caixinha, tem várias caixinhas ali dentro. Ele não tem condição de levar tudo aquilo embora, porque ele está sozinho. Você imagina a euforia que dá dentro da pessoa quando acha um negócio desse. Puxa, encontrei um tesouro escondido. E a pessoa fica eufórica, o coração disparado, aquele frio na barriga. E agora, como é que eu vou fazer para ser o dono desse tesouro? Aí a pessoa tem a ideia, eu já sei. Eu vou procurar o dono desse terreno, desse campo, e vou comprar. Porque o dono desse terreno não sabe o valor que ele tem. E eu vou fazer uma oferta, mas nem que eu tenha que vender tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é menos do que esse tesouro que está enterrado aqui. E se eu comprar esse terreno, o terreno será meu e também o tesouro me pertencerá. Então, foi isso que Jesus quis dizer. Aquele homem que achou o tesouro, ele vai, vende tudo quanto tem e procura o proprietário do terreno. Eu quero comprar o seu terreno. E não diz que é por causa do tesouro. Não vai contar o negócio. E ele compra muito barato. Compra quase por nada. Porque geralmente quando alguém escondia o tesouro, escondia num lugar de difícil acesso. E você sabe que todo lugar de difícil acesso é desvalorizado. Um terreno acidentado, cheio de pedra, buraco, é um terreno que não vale muita coisa. Um barranco, por exemplo, uma barroca, é um terreno que não vale muita coisa. Então, pelo terreno, ele faz uma grande aquisição. Mas o valor, o que ele está querendo, não é exatamente o terreno. É o tesouro que está escondido naquele terreno. E pelo gozo dele, quer dizer, a alegria de pensar, aquele tesouro será meu se aquele terreno me pertencer. Então, por este gozo, por causa da alegria de saber que ali tem um grande tesouro escondido, ele vende tudo. Ele larga tudo, ele renuncia a tudo e compra aquele terreno. Então agora acompanhem comigo. Jesus disse que o reino dos céus é isso aqui. O reino dos céus funciona desse jeito. Então, vamos começar as comparações destrinchando um pouquinho mais. O possuidor original do tesouro, ele escondeu ali naquele lugar, só que ele morreu e o tesouro ficou. Quem é o possuidor original de todas as coisas? Quem criou todas as coisas, conforme o livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem criou todas as coisas? Quem fez todas as coisas, igreja? Deus e Jesus.
Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o que foi que aconteceu com o possuidor de todas as coisas, aquele que pegou um grande tesouro e cravou ali junto a um rochedo, muito fácil de ser identificado. Um rochedo que tem o formato de uma caveira. Ele cravou ali o seu tesouro e ele enterrou ali o seu tesouro, e é fácil de descobrir que o tesouro está ali, naquele monte, porque naquele monte há o formato de uma caveira e o monte chama Calvário. Quem é a pessoa que morreu e colocou ali um tesouro, o seu sangue precioso? O Senhor Jesus. E quem é o homem e a mulher que começa a andar e mesmo sem querer encontra esse tesouro? Somos nós. A pessoa humana, porque na verdade a gente não tem ideia do tesouro que está escondido ali. A gente só sabe que é um grande tesouro, mas quem olha para o Monte Calvário, quem que dá algum valor para aquilo? Quem olha para aquele deserto cheio de pedra, um terreno acidentado, seco, árido daquele jeito, quem pode achar que aquele terreno vale muita coisa? Você vai para Israel hoje em dia e você vê lá o Monte Calvário, fora dos muros de Jerusalém, o Monte Calvário onde Jesus morreu, e você vê carros, caminhões, ônibus passando tudo assim ao pé do monte. Quer dizer, muita gente passa e nem olha para cima, porque para muitas pessoas aquilo não é nada, aquilo é um barranco, aquilo é só um terreno acidentado. Alguém olha e fala assim, parece uma caveira mesmo. Olhando, parece os olhos de uma caveira, parece a boca de uma caveira, as narinas de uma caveira. Parece, quem quiser ver uma caveira ali, consegue ver uma caveira. Mas muita gente não dá valor para aquilo. Mas nós, que estamos aqui neste mundo, e sabemos que ali tem um grande tesouro escondido, nós sabemos que ali naquele lugar foi feita a maior obra de redenção de todos os tempos, a obra mais preciosa que já foi feita no universo, o tesouro mais precioso do mundo foi escondido ali, e ali mesmo, naquela região, ali mesmo, próximo do Monte Calvário, numa gruta, colocaram o corpo daquele homem que morreu no Calvário. Sim, tudo está escondido ali. Para ninguém há valor, para muita gente de Israel aquilo não vale nada, não significa nada, mas para nós aquilo significa o tesouro mais importante da face da terra. Foi ali que Jesus deu a sua vida por nós, foi ali que Jesus consumou a obra de redenção, foi ali que Jesus trabalhou em nosso favor, e é ali que o nosso tesouro está enterrado. E quando a gente descobre isso tudo, a gente é capaz de renunciar a todas as coisas por causa daquele tesouro. Assim é o reino dos céus. É semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Agora, é interessante que enquanto ele está possuindo o tesouro, ele fica com a boca fechada. Você viu aqui, ó? O homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quer dizer que enquanto ele ainda não é dono do terreno, do campo, do tesouro, ele deixa aquilo escondido. Fica bem quietinho. Não manifesta para ninguém. Fica bem caladinho. Você já reparou que no início, você que já é convertido há mais tempo, lembra no início como é que era a tua vida cristã? Quando você começou a vir para a igreja, a olhar, a observar, você sentia que tinha alguma coisa valiosa ali, você foi pesquisando, você foi cavando, é ou não é? Falou, opa, aqui tem um tesouro escondido. E você foi cavando, e quanto mais você cavava, mais você se alegrava. Mas no começo você abria a tua boca, abria nada, não contava para ninguém. A tua família não sabia que você estava vindo para a igreja. No trabalho, na escola, você não contava nada para ninguém. E você ficou assim, com o teu tesouro escondido, até se tornar dono, até se tornar proprietária. O que este homem aqui, depois que ele vende tudo quanto tem e compra aquele terreno, você acha que ele continuou caladinho?
Que nada, ele pegou agora, o campo é meu, o terreno também é, ele desencavou o terreno, pegou tudo aquilo que ele possuía de tesouro, de riqueza, e ele claramente assumiu, agora tudo isso é meu, tudo isso me pertence. E o que aconteceu com esse homem? Ele ficou com o tesouro dele escondido? Que nada, ele revelou o tesouro e mudou de status. Agora eu não preciso mais manter meu tesouro escondido, agora eu sou o dono desse tesouro, eu posso revelar o que eu tenho, porque eu me tornei uma pessoa muito rica, uma pessoa muito poderosa. No começo você andava calado, andava quietinho, e tem gente aqui que por enquanto ainda, porque está no começo, está quietinho, está quietinha, mas não vai demorar muito, né? Quando você tiver certeza que esse tesouro é teu, você vai se sentir a pessoa mais rica da face da terra, e você vai contar para todo mundo: eu sou rico porque eu encontrei o Senhor Jesus. Você vai contar para todo mundo onde você achou o seu tesouro, e você vai dizer: tem tanto ali, há tanto tesouro ali, que se você for lá, você vai achar também. Tesouro já é meu, agora eu posso contar. Mas por causa do campo e do tesouro, ele largou tudo que tinha e compra aquele campo. E essa frase que Jesus disse: vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, significa uma troca. Puxa, o que eu tenho hoje não é nada comparado com o que eu posso ter. Então eu vou trocar, porque eu sei que aquele tesouro vale a pena. É muito mais precioso do que eu possuo. E esta frase, vai, vende tudo quanto tem, é muito semelhante àquela que Jesus falou para o jovem rico. Você vê que para o jovem rico Jesus disse assim: olha, eu te amo, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. O que significa isso? Troca. O que você possuía tem que ser comparado com o que você está prestes a possuir. A pessoa que sabe discernir o que realmente tem valor, faz a escolha correta. O jovem rico, ele não soube avaliar exatamente o que ele possuía e o que estava sendo oferecido, o que se pedia para ele trocar, e ele não soube fazer aquela troca. Quer dizer que o reino dos céus propõe uma troca por algo muito melhor, que não é material. O verdadeiro tesouro, somente a pessoa que o encontra é capaz de avaliar e falar: não, vale a pena eu pegar esse tesouro aqui e possuir, porque não tem nada parecido, não tem nada tão precioso, então eu faço a troca. Que troca é essa? Puxa, eu vou deixar as coisas do mundo, eu vou largar esses prazeres aí da vida, eu vou deixar de lado tudo que eu possuía lá fora, no mundo, porque eu na verdade não era feliz. Agora encontrei o tesouro verdadeiro, então eu vou largar tudo aquilo, vou deixar aquelas riquezas falsas e vou trocá-las em favor desse novo tesouro que eu encontrei. E essa compra que a pessoa faz é uma compra que não envolve dinheiro. A salvação de alguém, possuir uma riqueza verdadeira, um tesouro que ninguém pode possuir igual, isso é uma coisa que só Deus pode fazer a pessoa compreender. Então vamos comigo lá em Isaías capítulo 55. Olha o que Deus fala. Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque a salvação é uma coisa que você compra, não com teu dinheiro. Por isso que está mandando você vir comprar, e está mandando vir até os que não têm dinheiro. Vocês querem o tesouro, vocês querem comprar esse campo? Engraçado isso, né? O campo onde o tesouro está escondido não pode ser comprado com dinheiro. Porque senão somente os que têm dinheiro poderiam se salvar. Então Deus disse: ó, todos vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai
sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Isso é algo tremendo que Deus preparou para cada um de nós. Cada pessoa que está aqui hoje, cada homem, cada mulher, pode se tornar proprietário, proprietária desse verdadeiro tesouro sem dinheiro, fazendo simplesmente a troca de tudo que tem, quer dizer, tudo que possuiu no mundo. O que você tem que o mundo te deu? Eu pergunto, o que o mundo te deu te fez feliz? Quer dizer, a pessoa tem que se conscientizar, o que eu tenho lá fora no mundo, eu fui feliz? O que o mundo me deu, me trouxe felicidade? Às vezes a pessoa percorre um objetivo a vida inteira. Ela acha que quando conseguir, vai ser feliz. Quando eu me formar, quando eu terminar a faculdade, ou então quando eu entrar na faculdade, não é? Ela sempre tem uma coisa, que ela imagina que a hora que conseguir, vai ser feliz. Quando eu casar, puxa que legal, aí eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego na profissão que eu gosto, como eu vou ser feliz. A hora que eu comprar a minha casa própria e sair do aluguel, como eu vou ser feliz. 100% falando, todo mundo que alcança essas coisas que o mundo oferece, se decepciona depois, porque entra dentro da casa nova, dá aquela empolgação no primeiro dia, na primeira semana, e depois descobre que não ficou mais feliz por causa de ter uma casa própria. Ou então comprou um carro novo, fica naquela empolgação com o carro novo, sentindo o cheiro do carro zero, aí depois já enjoa do carro, já vê que aquele carro não lhe trouxe felicidade. Tudo que a pessoa tem, que o mundo oferece, e que podia lhe trazer felicidade, ela descobre depois que não foi feliz. E o mundo trabalha muito com isso, né? O mundo trabalha bastante com essas ilusões. Você pode ver que as propagandas de cigarro só mostram pessoas bem-sucedidas, ou extremamente viris, ou extremamente atléticas, ou extremamente bonitas, fumando tal marca. Ou então extremamente esportivas, fumando tal marca. Ou então acompanhado sempre das pessoas mais bonitas, nos melhores ambientes, bebendo tal bebida. Aí a pessoa passa ali por aquele processo de entrar no mundo e descobre que não ficou feliz. Se eu pudesse fazer uma viagem grande, uma viagem para um lugar que eu nunca fui no exterior, aí eu seria feliz. Aí a pessoa viaja e descobre que apesar de estar fazendo a viagem dos seus sonhos, aquela viagem não lhe deu nenhuma felicidade. Tudo que o mundo oferece é em cima de uma ideia de felicidade, mas a pessoa nunca se torna feliz. E a pessoa vai vivendo nisso até que ela cansa. Ela fala, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu procuro e não acho. E andando sem querer, um dia tropeça no tesouro. O tesouro está para fora assim da terra, e a pessoa passa, dá um trupicão e olha e fala, o que será que é isso? Aí começa a cavar e vai procurando. Aí descobre o verdadeiro tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Sabe o que quer dizer isso? Que a hora que você encontra com o verdadeiro tesouro, você não quer mais saber do mundo, você não quer mais saber de bebida, nem de cigarro, nem de drogas, nem de más companhias, nem de boate, nem de festinha. Quando você encontra esse verdadeiro tesouro, você larga tudo e abraça o Senhor Jesus. E você diz, agora é meu, esse tesouro é meu, por causa dele eu deixo tudo, por causa dele eu abraço esse tesouro e renuncio a tudo que eu tenho, por amor desse tesouro. Quero ler com você o que o apóstolo Paulo falou quando descobriu esse tesouro. Até o dia que ele tropeçou com esse tesouro, né? Tropeçou mesmo, caiu por terra. Ele se converteu e passou a manifestar. Quando ele possuiu o terreno, passou a contar para todo mundo que agora ele tinha algo que realmente valia a pena. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo escreveu assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade,
Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, o tesouro é Cristo. Paulo foi criado no judaísmo, aos pés do sábio Gamaliel, tinha status, autoridade e pessoas sob seu comando. Mas quando ele encontrou a Cristo, tudo que ele tinha e todo o conhecimento que ele havia adquirido, ele considerou como perda. E ele chega ao exagero de dizer: até o meu conhecimento eu considero como esterco. Quer dizer, tudo que eu tinha antes de Cristo mal serviu para adubar o terreno que agora eu possuo. E eu, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo, então eu sofri a perda de todas essas coisas. E ele abandonou a tudo para ganhar a Cristo. Paulo teve que renunciar muita coisa, inclusive a própria vida. Mas o que fazia este homem renunciar a tudo, a ponto de achar que a vida dele não era tão valiosa assim, se comparada com o tesouro que ele havia encontrado? O que fazia este homem deixar tudo, inclusive família? Dizem que ele era casado e largou a esposa também. Talvez a esposa dele não se converteu. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas se for, então seria mais uma perda, mais algo que ele perdeu, porque ele renunciou a tudo. Porque aquele tesouro que ele encontrou era muito mais precioso do que tudo que ele tinha até então. Então ele renunciou a tudo, tanto conhecimento, como bens, como status, emprego, posição. Ele renunciou a tudo para ganhar uma única coisa, para ganhar a Cristo. Eu quero que você veja comigo mais uma vez o profeta Isaías, agora o capítulo 45. Deus, quando vê um homem e uma mulher em busca do verdadeiro tesouro, Deus, ele age dessa maneira. Acompanhe comigo, Isaías 45, versículo 2. Quantos aqui verdadeiramente estão atrás do verdadeiro tesouro? Quantos querem o verdadeiro tesouro? Amém? Então essa palavra é para você. Veja como que Deus trabalha. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Deus vê uma pessoa procurando por ele, mesmo que não o conhece. Deus, ele começa a abrir as portas e começa a colocar diante da pessoa o tesouro escondido. E no versículo 5 Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus vê a tua procura, o teu desejo de encontrar esse tesouro verdadeiro, a tua disposição em possuir esse tesouro. E ele começa a revelar para você os tesouros encobertos. Tudo que estava oculto aos teus olhos antes passa a ser revelado com uma clareza que você tem agora certeza do que realmente está buscando na vida. Você que hoje está aqui conosco, algo te motivou a vir aqui nesta igreja. Algo te motiva a continuar vindo a esta igreja. E algo faz você continuar procurando, desejando ardentemente algo mais. O que está acontecendo na tua vida? Por que você deixa a tua casa numa noite como esta e vem para cá?
Por que você deixa até o repouso, o descanso e outras coisas para fazer? Por que às vezes você deixa até o convívio da família e vem para cá? O que está acontecendo com você? O que está se passando contigo? Eu te digo, eu te declaro, Deus iniciou um processo de descobrimento na tua vida. Cada vez que você vem para este lugar, Deus revela um tesouro precioso e entrega nas tuas mãos. Tesouros encobertos. A cada dia que passa você está mais rico. A cada dia que passa você está mais rica. A cada dia que passa você é uma pessoa mais enriquecida. Um tesouro verdadeiro. O que você vai fazer lá naquela igreja? Não precisa ir tanto na igreja. Quem é que te entende, ou não é? Por que você tanto vai naquela igreja, hein? Tem marido que chega a brigar com a esposa e começa a caluniar. A gente sabe disso, né? Tem marido que fala, você vai lá para ver homem. Tem esposa que sofre, coitadinha. Quando o teu marido fala isso, que você vem para a igreja para ver homem, e aqui não tem só homem, tem mulher também, né? Aliás, tem mais mulher do que homem. Quando o teu marido fala para você, você vai lá para ver homem, você fala, vou sim, mas não um homem qualquer. Eu vou ver o Filho do homem, eu vou ver o Senhor Jesus, o meu tesouro precioso. Para mim ele vale mais do que tudo. E venha, continue vindo. A pessoa é capaz de deixar todas as coisas. Eu não estou falando para você deixar teu marido e tua mulher, ainda que Jesus até peça coisas às vezes desse tipo. Se o teu marido e tua mulher for um impedimento para você possuir o teu tesouro, então você tem que fazer a troca. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então você tem que saber escolher, mas não é para você largar o teu marido nem a tua mulher, porque eu tenho certeza que se você continuar vindo para a igreja, o teu marido vai ficar tão encafifado que ele vai querer saber o que é que você vem fazer aqui na igreja. O que é que você vem buscar. Teu marido um dia vai vir com você só para pesquisar. E quando ele chegar aqui dentro, ele vai ter um encontro com o tesouro de Deus. Ele vai encontrar a riqueza que realmente vale a vida eterna. Ele vai passar também a frequentar esta igreja. Você sabe que tem pessoas que antes não queriam que a esposa viesse na igreja, e hoje eles são os primeiros a dizer, vamos mulher, nós estamos atrasados. Vamos logo para a igreja? São os primeiros hoje a brigar com a mulher. Mulher, se você não vai, você fica aí que eu vou. Porque mudou tudo. Por quê? Porque encontrou também um tesouro verdadeiro. E quando a pessoa encontra esse tesouro e possui o tesouro, ela também passa a fazer parte do tesouro de Deus. Algo tão precioso que Deus não abre mão de jeito nenhum. Vamos ver comigo o profeta Malaquias, capítulo 3, no versículo 17. A pessoa que possui o tesouro passa a fazer parte do tesouro. Que legal, hein? Malaquias 3, 17, está escrito assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós passamos a pertencer a Deus como um tesouro particular. Estamos aqui neste mundo e estamos escondidos, porque a terra nos olha, os homens nos veem e pensam que nós somos pessoas comuns. Só que desde aquele dia, ou desde hoje, se você está encontrando o tesouro hoje, que você passa a possuir esse tesouro, o tesouro também passa a possuir você. Você começa a fazer parte do patrimônio de Deus. Qual tesouro que nós achamos? Achamos o Senhor Jesus. Passamos a ser parte do Senhor Jesus. Passamos a ser parte do patrimônio de Deus, do tesouro de Deus. Nós somos um patrimônio especial de Deus aqui nessa terra. Um tesouro escondido. Quando alguém começa a conversar com você,
é que percebe o teu verdadeiro valor, porque da tua boca só saem joias preciosas. Você abre a tua boca e é riqueza pura que você pronuncia, palavra de vida de verdade. A pessoa só descobre que você não é alguém comum quando você entra em contato com ela. Quando ela se encontra com você, ela começa a ver que você vale muito, que você é muito especial, que você tem um valor enorme, que você tem um valor inacreditável. Ela passa a te considerar de uma maneira como ela nunca considerou antes outra pessoa. Mas até então, o mundo olha para nós e nos vê como pessoas comuns. Às vezes você está dentro do ônibus, dentro do trem, no meio de tantas pessoas, e ninguém imagina que aquele ônibus está sendo guardado porque você está dentro dele, porque você é um tesouro particular de Deus. Às vezes você está dentro de um trem e ali quietinho no meio de tantos passageiros, e ninguém imagina que aquela locomotiva está sendo guardada, porque você é o tesouro de Deus e está ali dentro, e Deus te olha com muito carinho quando aquele trem está andando, quando aquele automóvel está andando e você dentro dele, quando aquele ônibus está andando e você dentro dele. O mundo não sabe, não imagina, mas há uma multidão de guarda-costas celestiais, anjos poderosos de Deus, fazendo a guarda do teu caminho, te protegendo por onde você vai, porque você é um tesouro particular de Deus. Às vezes você está dentro de uma casa e uma desgraça não acontece, porque você é o tesouro de Deus naquele lugar. O mundo não sabe disso, mas você é um tesouro particular de Deus. Porém, Deus não vai deixar o seu tesouro aqui o tempo todo, não. Aquele que possui todas as coisas e que colocou você agrupado nesse tesouro, nesse patrimônio celestial, um dia ele vai voltar para tirar desta terra o que ele possui de mais precioso. E ali, mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai levar o que Ele tem de precioso no mundo. Agora, nós sabemos que antes nós não valíamos nada. Por que agora nós valemos tanto? Por causa do que aconteceu na nossa vida. Porque nós deixamos tudo, largamos tudo, encontramos o tesouro e fizemos a troca. A partir daí passamos a ser também valiosos, mas antes não valíamos nada. Antes nós ficaríamos com aquelas coisas desprezíveis, sem nenhum valor. Mas agora Deus não vai nos deixar aqui. Eu quero que você veja comigo Provérbios capítulo 10, versículo 2. O que diz a palavra de Deus? Está escrito assim. Provérbios capítulo 10, verso 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Tudo que não é de Deus, tudo que é produto da impiedade, não se aproveita para nada, mas a justiça livra da morte. Porém, nenhum homem é justo. Todo homem só pode se tornar justificado através do verdadeiro justo. E a pessoa, para possuir a justiça, tem que largar os tesouros da impiedade. Tem que saber largar. Tem que saber trocar. Vender tudo quanto tem por causa daquele tesouro. Largar tudo por causa do tesouro que encontrou. Escute essa ilustração. Um alpinista resolveu escalar o Aconcagua, um monte muito alto, muito gelado. Ele falou: eu vou chegar no topo desse monte e vou ficar famoso. E eu não quero dividir essa honra com ninguém, eu vou subir sozinho. E aquela escalada perigosa que ele devia fazer com outros companheiros, por orgulho e ganância, ele resolveu fazer sozinho. Ele até que foi subindo. E cada vez o frio aumentava mais. E muita neve, mas ele falou: não, eu vou chegar lá em cima do monte, eu vou ficar famoso. E ele foi escalando. E quando foi
ficando tarde, ele pensou em acampar, mas como ele estava sozinho, ele falou, é melhor eu continuar, porque assim eu chego mais depressa. E eu também não trouxe barraca, não tenho condições de passar a noite aí, no meio da caminhada. Eu vou continuar. E ele foi subindo, pegava os ganchos, jogava para cima, amarrado com uma corda na cintura, e ia subindo. E assim ele foi. Mas depois foi escurecendo também. E a neve e o frio, ele falou, não, mas eu vou chegar lá em cima. Eu vou chegar no topo da Aconcagua. E foi subindo. E cada vez mais escuro, cada vez mais frio. Ele batia o queixo, se agasalhava, falou, não, eu vou chegar. Ele estava determinado a chegar. E foi subindo, subindo. Quando estava muito escuro e muito frio, ele jogou o gancho, sentiu que estava firme e foi tentando subir. Mas de repente, o gancho escapou. E ele sentiu o corpo dele despencar de lá de cima. Tudo escuro. Ele não enxergava nada e foi caindo. Ele só sentiu o peso da gravidade. Parecia que o coração ia sair pela boca. O medo de morrer, de se despedaçar lá embaixo. E desesperado, ele falou, chegou o meu fim, agora eu vou morrer. Mas uma escuridão tão grande que ele não enxergava nada ao seu lado. Só via sombras passando rapidamente e o corpo caindo, caindo, caindo. A morte certa. De repente, pum! Ele não caiu, ficou estancado no ar. Porque ele tinha uma corda amarrada na cintura. E aquela corda acabou segurando. Talvez o gancho que havia escapado enroscou em algum lugar. Então ele parou no alto, ficou com o corpo pendurado, balançando. E ele olhou em volta dele, tudo escuro. E aquele frio que ele estava congelando, morrendo de frio. Aí não teve outra saída senão pedir ajuda para Deus. E ele disse, ó Deus, se o Senhor existe, então salva-me. E no meio da escuridão, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E Deus lhe disse, o que é que você quer? E ele falou, eu quero que o Senhor me salve. E Deus disse, você tem fé para eu te salvar? Tenho sim, meu Deus, me salve, eu acredito que o Senhor pode me salvar. Você tem fé mesmo para permitir que eu te salve? E ele disse, sim, Senhor, eu tenho fé. Aí Deus disse para ele, então larga essa corda. E ele olhou em volta, tudo escuro, congelando, e ele segurando naquela corda, suspenso no ar. Aí ele pensou, mas se eu largar essa corda, eu vou morrer. E ele não ouviu mais a voz de Deus e também não largou a corda. E ficou ali, ficou ali, ficou ali. No dia seguinte, a equipe de resgate, que encontrou aquele homem, não conseguiu entender nada. Porque ele estava morto, congelado, segurando uma corda a apenas 1,5 metros do chão. Então ele não fez o que Deus tinha mandado. Porque estava tudo escuro, ele não via nada. Para ser salvo tem que ter fé. É ou não é? Quando você tem fé, você não está vendo nada à sua volta. Mas olha, ainda que você esteja pendurado por um fio, e ao invés de 1,5 metro, 2 metros do chão, você esteja a 1 quilômetro do abismo, mesmo assim, Deus está falando para você, larga tudo, não tenha medo, porque debaixo de você, eu estou com a minha mão poderosa para te amparar, para te sustentar e para te salvar. Renuncia, faz a entrega, confie em Deus. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Você está vendo alguma coisa à tua volta, além de nós? Mas eu te digo que tem muita coisa à tua volta que você não está enxergando e que é real. E o próprio Deus está trabalhando na tua vida. Você já pensou que triste? Já pensou que triste amanhã encontrarem você queimando no inferno? E todo mundo espantado comentar,
Como é que pode? Este homem, esta mulher, estava ali tão próxima da salvação, e veio parar nesse lugar de tormento. É inexplicável. É como o alpinista que morreu a 1,5 metro do chão porque não quis largar a corda no meio da escuridão. Morreu congelado ali porque não acreditou, não teve fé em Deus. Existem trevas à tua volta, escuridão total. Existem coisas que você não enxerga, mas nem por isso elas deixam de existir. O fato de você não estar vendo o reino dos céus não quer dizer que o reino dos céus não existe. E o reino dos céus já está aqui na terra, disse Jesus. O reino dos céus está entre vós. Isso não quer dizer que Jesus não está aqui, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Existem coisas que você não enxerga, e você está aí, te segurando neste mundo, preso por um fio. Preso por um fio. Larga essa corda. Larga essa vida. Larga este mundo. Você quer que Deus te salve? Então faça o que Deus está mandando. Tem que ter fé e tem que ter obediência. Meu Deus, eu quero. O que eu preciso fazer? Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido num campo, e esconde aquele tesouro, e vai e vende tudo quanto tem por gozo daquele tesouro, e ele passa a possuir aquela coisa, porque ele sabe que aquilo realmente tem valor. Jesus está querendo dizer com isso o seguinte: que não existe neste mundo nada mais precioso do que o reino dos céus. E às vezes você se apega com coisas da vida, com pequenas cordas que te mantêm preso no meio da escuridão, e você pensa que elas podem te salvar, e essas cordas só te condenam. Tem que largar a corda, tem que soltar. Às vezes você está preso aí por um fio, ou por causa de um pecado, ou você está preso por causa de uma situação, e é um fio te prendendo. Aquilo não te traz segurança nenhuma. Na situação que você está, você só tem medo. Deus está dizendo: você quer que eu te salve? Você acredita que eu posso te salvar? Então larga a corda. Larga tudo. Se aposse do tesouro de Deus. E é tão simples fazer isso, amados. É tão fácil, meu visitante. É tão simples, minha visitante. É tão fácil que às vezes parece mentira. A pessoa prefere continuar se apegando em coisas que está vendo do que se apegar naquilo que não vê. Mas é tão simples. Basta receber Jesus como único Salvador e falar: eu agora passo a possuir esse tesouro. Eu quero Jesus para mim. E quando você passa a possuir o Senhor Jesus, você se entrega para Jesus. Você faz parte do tesouro, faz parte do patrimônio de Deus, passa a ser o tesouro particular de Deus. Você entrega a tua vida para Jesus, então você e Jesus passam a ser uma coisa só. Não há dúvida nenhuma que você vai ser salvo. O que eu faço, pastor João Ribe, para ser salvo, para ter esse tesouro? Toma posse. É simples, é você querer apenas, é só você tomar posse. Quantas pessoas hoje aqui querem receber o Senhor Jesus, o maior tesouro que Deus já entregou para a humanidade? Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Olha quanta gente. Que maravilha, hein? Puxa, eu fico feliz por você. Você que ergueu as mãos, agora saia do teu lugar e vem aqui para frente para possuir o teu tesouro. Você vai trocar tudo que tem por esse tesouro aqui. Você vai renunciar a tudo que tem por causa desse tesouro que você encontrou agora. Vem para cá, o reino dos céus vai ser teu a partir de agora. Olha mais gente chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha para cá.
Também você, amado, amada. Você sabe que os índios no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham muito ouro e muita prata. E os portugueses viram que os índios eram ingênuos e disseram: onde que vocês acharam esse negócio? Né? Queriam mais daquele ouro que os índios usavam pendurado assim no pescoço. Onde vocês conseguiram isso? E os índios não sabiam que aquilo tinha um grande valor, que aquilo era precioso. Eles achavam que era só enfeite. Aí os portugueses pegaram bijuterias, espelhinhos, miçangas, colarzinhos, coisinhas coloridas e falaram para os índios: quer trocar? Vocês querem trocar? E os índios trocaram ouro por quinquilharias, porque eles não sabiam o valor daquilo. Ficaram deslumbrados com o brilho daquelas continhas coloridas, deslumbrados com o brilho daquela bijuteria, tudo pedra falsa, tudo coisa sem valor, mas eles ficavam fascinados e trocavam o que era importante por coisas que não valiam nada. Puxa, mas eles foram enganados? Foram. E o diabo faz exatamente isso com muitas pessoas. Ele engana. Ele mostra o fascínio deste mundo, o brilho deste mundo, e a pessoa fica encantada e se esquece que possui o tesouro mais valioso do universo e troca esse tesouro pelas bijuterias do diabo. É enganada. Às vezes você é mais ingênuo do que um índio, do que uma índia na época do descobrimento. O diabo consegue te enganar com a maior facilidade. Mas agora, o Senhor Jesus pegou Satanás e disse: demônio, tudo que você roubou dessa pessoa e a enganou, você vai devolver agora. Se ela quiser de volta, você vai devolver. E o diabo é obrigado a devolver. Só que você pega também as coisas que o diabo te deu, que não valem nada, e você fala: toma, Satanás, pega essa porcaria e devolve aquilo que era meu. Estou falando com você que já era da igreja, já tinha o tesouro precioso e se deixou iludir pelo diabo. Satanás te enganou, mas Jesus foi lá, pegou o inimigo e disse: devolve, Satanás. Se essa pessoa quiser, você tem que devolver tudo que você tirou dela. Agora, se você não exigir de volta, se você não devolver as coisas do diabo, não pegar de volta aquilo que é teu, mesmo Jesus aprisionando o diabo, você vai continuar sendo enganado pelo diabo. Porque é você que tem que ver que fez um mau negócio. Puxa, eu estava com o maior tesouro do mundo e por algum tempo eu troquei, deixei o diabo me enganar. Não, mas agora eu quero de volta o meu tesouro. Mas você tem que dizer isso. Tem que dizer: eu quero de volta. Você que está afastado, afastada da igreja, você que está desviado, desviada do caminho, saiu fora do caminho, o diabo te enganou, agora você vai voltar. Você tem que falar: eu quero de volta o meu tesouro, eu quero de volta a minha salvação, eu quero de volta o reino de Deus. Então você que está sentindo que o Espírito Santo está falando com você, não fique no seu lugar não. Vem aqui na frente agora, porque nós vamos orar. E Jesus vai obrigar o diabo a devolver tudo que ele tirou de você. Venha. Venha pegar de volta o teu tesouro precioso. Venha pegar de volta a alegria da salvação. Você vai devolver para Satanás aquele lixo que ele passou para você. Isso, venha para cá. Porque não há tesouro mais precioso na face da terra. E você já descobriu isso. Agora dobre o teu joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu preciso muito da tua salvação. Não é com o meu dinheiro, nem com as minhas posses, que eu posso adquirir este tesouro, mas é através
da oferta do teu Filho Jesus, que eu tomo posse deste bem mais precioso de todo o universo. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador e entrego a minha vida nas tuas mãos. Meu Deus querido, eu possuo agora este tesouro precioso e eu também passo a fazer parte deste tesouro. Eu passo a fazer parte do teu patrimônio. Pode agora, meu Deus, incluir o meu nome no livro da vida e me declarar como propriedade do reino dos céus. Eu renuncio a tudo, renuncio ao erro, renuncio ao pecado, renuncio aos prazeres do mundo, às ilusões da vida, por amor do Senhor Jesus, o meu único e verdadeiro tesouro para sempre. Pai querido, eu largo tudo por amor do Senhor Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.